Olá, paz seja convosco. É com grande alegria que iniciamos hoje mais uma jornada de estudo da Teologia Sistemática 2. Nesta disciplina, exploraremos as verdades fundamentais da nossa fé de forma organizada e profunda. E hoje, o nosso foco será um dos temas mais complexos e, ao mesmo tempo mais essenciais para a compreensão da nossa própria existência e da história da salvação: a origem do pecado e do mal. O objetivo desta aula é, de forma humilde e cuidadosa, mergulharmos nas Escrituras e na reflexão teológica para entender de onde vem o mal e o pecado que vemos no mundo e em nós mesmos. O universo em que vivemos é, sem dúvida, uma curiosa mistura do bem e mal. Vemos a bondade de Deus manifesta na beleza da criação, na capacidade humana de amar e criar, e nos atos de heroísmo que presenciamos. No entanto, também nos deparamos com o sofrimento, a dor, a violência e a morte. Nos noticiários, jornais e até mesmo as nossas próprias experiências diárias nos mostram a realidade de um mundo que parece ter algo fundamentalmente errado. O pecado não é apenas um conceito abstrato, ele é uma força destrutiva que corrompe a imagem de Deus em nós e danifica o nosso relacionamento com Ele e com o próximo e com a criação. Para compreendermos a nossa necessidade de um Salvador, precisamos primeiro entender a profundidade do problema que ele veio resolver. Se não entendermos o pecado, não poderemos apreciar a magnitude da graça. Por isso, ao longo desta aula, vamos abordar a origem do mal e do pecado a partir de uma perspectiva cristã. Vamos explorar algumas das explicações não cristãs sobre o mal para entendermos por que a nossa resposta é única e satisfatória. Em seguida, nos aprofundaremos no relato bíblico da queda, analisando a figura da serpente, a tentação e as consequências da desobediência de Adão e Eva. Vamos discutir as 3 tentações que eles enfrentaram: os desejos de prazer, poder e sabedoria, e como essas mesmas tentações continuam a nos assaltar hoje. E por fim, concluiremos com uma reflexão sobre como o segundo Adão, Jesus Cristo, enfrentou e venceu essas mesmas tentações, oferecendo-nos o caminho para a redenção e a restauração. A nossa fé não se baseia em uma negação da realidade do mal, mas sim em uma profunda esperança de que Deus em Cristo é maior do que todo o mal. Portanto, preparem-se para um estudo que nos desafiará a pensar, a refletir e, acima de tudo, a nos humilhar diante de Deus, reconhecendo a nossa necessidade de sua graça e satisfação. Ao examinarmos o mundo, é impossível não notar a dualidade que o define. De um lado, testemunhamos a beleza, a ordem, a bondade que nos inspiram a louvar a Deus. Por outro lado, somos confrontados com a tragédia, a dor e a injustiça. Para a Teologia Sistemática 2, essa realidade complexa nos leva a uma questão fundamental: o que explica a presença do mal? A nossa resposta começa com a compreensão de que, embora Deus tenha criado um mundo bom, o mal e o pecado surgiram como uma força disruptiva. A Bíblia nos ensina que o universo foi corrompido. O mal não é uma parte inerente da criação, mas uma intrusão que a danificou. A metáfora da mistura de bem e mal ilustra bem essa realidade. O bem ainda existe, mas foi contaminado. O estudo do pecado não tem como objetivo nos desanimar, mas sim nos dar um senso de urgência e, paradoxalmente, de gratidão. Ao reconhecermos a profundidade do nosso problema, podemos apreciar plenamente a magnitude da solução que Deus nos ofereceu em Jesus Cristo.
Ele nos permite ser realistas sobre a nossa condição sem perder a esperança. Entender a doença é o primeiro passo para valorizar a cura. O conhecimento sobre a origem do pecado nos capacita a enxergar a nossa necessidade de redenção e a nos apegarmos firmemente à esperança de que temos em Cristo. Para compreendermos a singularidade da perspectiva bíblica sobre o mal, é essencial examinarmos as explicações de outras visões de mundo. A primeira delas é o materialismo, que tenta abordar a origem do mal de um ponto de vista puramente físico. Para os materialistas, o universo não tem uma dimensão espiritual ou moral. Assim, o mal é visto como um subproduto inevitável de nossa evolução biológica. Comportamentos como a agressividade e egoísmo seriam apenas reflexo de nossa herança animal, que a sociedade e a educação gradualmente superariam. Essa visão, no entanto, é limitada, pois reduz a complexidade do mal a um simples problema biológico ou social, ignorando completamente sua natureza moral e espiritual, algo que a experiência humana e a consciência moral reconhecem. A segunda visão, o dualismo, apresenta um quadro completamente diferente. Essa perspectiva sugere que o bem e o mal são duas forças eternas e iguais em constante e interminável conflito cósmico. Essa ideia, presente em diversas mitologias e até na cultura pop, coloca Deus em uma posição de não total soberania, pois ele estaria em uma batalha eterna com o mal, sem a certeza de vitória final. A visão cristã, em contraste, rejeita tanto o materialismo quanto o dualismo. Ela afirma a supremacia de Deus como Criador e soberano sobre todas as coisas. O mal não é eterno, mas uma realidade temporária que Deus, em seu poder e bondade, irá derrotar. A perspectiva bíblica nos oferece uma resposta mais completa e esperançosa, onde Deus não é apenas uma das forças em jogo, mas o vencedor final. Ao buscar a origem do pecado, a narrativa bíblica nos leva a Gênesis, um texto que, apesar de antigo, oferece explicação mais fundamental e profunda. A Bíblia nos transporta para um período pré-histórico, onde um evento crucial alterou o curso da humanidade para sempre. A história do pecado não se inicia por acaso, mas com a aparição de uma serpente misteriosa e traiçoeira. Esta figura é reconhecida em outras passagens, como o Apocalipse 12.9, como o próprio Satanás e o arqui-inimigo de Deus. Sua presença no Jardim do Éden, um lugar de perfeita comunhão, é a primeira pista de que o mal não é inerente à criação de Deus, mas uma força externa que a corrompeu. O relato da queda não é uma mera fábula ou alegoria. Ele descreve um evento histórico com consequências reais para a nossa condição atual. A serpente não força o pecado, ela o sugere. Ela age como um agente que planta a semente da dúvida e do questionamento sobre a bondade e a palavra de Deus. O pecado, portanto, não é simplesmente um erro ou um ato isolado de desobediência. É um ato de rebelião e desconfiança fundamental contra o Criador. O ponto crucial é que a humanidade, na figura de Adão e Eva, escolheu ouvir a voz da serpente e questionar os limites estabelecidos por Deus, trocando a confiança em seu amor e sabedoria por uma autonomia ilusória. Esse ato de quebra de confiança é a essência do pecado, é o que continua a definir a natureza do mal no mundo. A queda, descrita em Gênesis, revela o mecanismo astuto da tentação. A serpente, em sua sagacidade, não apenas propõe uma ação, mas distorce a palavra de Deus, plantando a semente da dúvida no coração da Eva. Essa tentação não é um evento isolado, mas um protótipo dos desejos humanos mais profundos, manifestando-se em 3 etapas interligadas.
A primeira tentação é o desejo de prazer, a busca por satisfação física e sensual. A serpente, de maneira sutil, faz o fruto parecer mais atraente, agradável ao paladar, apelando diretamente aos sentidos. Essa tentação nos mostra como o pecado pode começar com algo que parece bom e inofensivo, mas que nos leva a ultrapassar os limites divinos. A segunda tentação é o desejo de saber e controle. A serpente promete que, ao comer o fruto, Adão e Eva se tornariam conhecedores do bem e do mal, alcançando um status semelhante ao de Deus. Essa tentação apela à nossa busca por autonomia e sabedoria fora do plano de Deus. É a promessa de um conhecimento que nos faria, independente de Deus, uma isca fatal para a soberba humana. Por fim, a terceira tentação, de forma mais sutil, é a do desejo de poder e status. A serpente insinua que Deus estaria retendo algo bom e que, ao desobedecer, eles se tornariam independentes de sua autoridade. O ato de Adão e Eva não foi um simples deslize, mas uma escolha consciente. Eles optaram por buscar a satisfação de seus desejos de forma autônoma, ignorando os limites estabelecidos pelo Deus Criador. Isso revela a essência do pecado como uma rebelião deliberada contra a ordem e a vontade de Deus. A tentação que Adão e Eva enfrentaram no Jardim do Éden não é apenas uma história do passado, ela serve como um protótipo das tentações que toda a humanidade enfrenta. O diabo, por meio da serpente, não apelou a desejos malignos, mas a desejos naturais que o próprio Deus havia colocado no ser humano. O problema não estava nos desejos em si, mas na maneira como eles foram direcionados. O primeiro desses desejos é o prazer. A serpente faz com que o fruto parecesse agradável ao paladar, um apelo direto à satisfação sensorial. Embora o prazer seja uma dádiva de Deus, a tentação nos mostra que, quando buscamos a satisfação imediata acima da vontade de Deus, ele se torna uma armadilha. O segundo é o desejo de possuir. O fruto foi descrito como desejável para dar discernimento, o que ressoa com a nossa ambição de ter mais e de acumular conhecimento e poder. A busca por bens e autoridade, quando desenfreada, pode se transformar em idolatria, colocando algo criado no lugar do Criador. O terceiro desejo, e talvez o mais perigoso, é o de status e sabedoria. O cerne do orgulho. A serpente prometeu que, ao comer o fruto, Adão e Eva seriam conhecedores do bem e do mal, tornando-se como Deus. Esse desejo de independência, de ser autossuficiente e de ditar o que é certo ou errado, é a raiz de toda a rebelião contra Deus. A tentação de Satanás, portanto, não é nos fazer desejar o mal, mas nos incitar a buscar coisas boas de uma maneira errada, fora dos limites e da vontade de Deus. Apesar da trágica queda de Adão e Eva, a história do pecado não é a palavra final. A boa notícia do Evangelho é que Deus, em sua infinita graça, providenciou a solução definitiva na pessoa de Jesus Cristo, o segundo Adão. A vida de Jesus, especialmente no episódio de sua tentação no deserto, reflete e reverte o que aconteceu no Jardim do Éden. Ele foi tentado da mesma forma que o primeiro casal, mas ao contrário deles, ele venceu. Jesus enfrentou as três tentações universais que o diabo usou para seduzir a humanidade. A primeira foi o desejo de prazer, quando Satanás o desafiou a transformar pedras em pão. Jesus respondeu com as Escrituras, mostrando que a verdadeira vida não se baseia apenas na satisfação física, mas na obediência à palavra de Deus. A segunda tentação foi o desejo de poder e riqueza, com a oferta de todos os reinos do mundo. Jesus novamente respondeu com a verdade, reafirmando que somente Deus é digno de adoração. A terceira e última
foi a de orgulho e glória, onde o diabo o desafiou a provar sua divindade pulando do templo. Jesus recusou, demonstrando humildade e total confiança no Pai. Jesus triunfou onde Adão falhou. Sua vitória no deserto prova que é possível viver uma vida de obediência completa a Deus, mesmo diante das mais fortes tentações. Essa vitória não foi apenas para ele, mas para toda a humanidade. Cristo se tornou o modelo perfeito de como a vida em total submissão a Deus reverte os efeitos do pecado e restaura a nossa comunhão com o Pai. A desobediência de Adão e Eva não foi um ato isolado. Suas consequências ressoaram por toda a criação, alterando fundamentalmente a história da humanidade. A primeira e mais devastadora delas foi a separação de Deus. O relacionamento perfeito de comunhão, a fonte de vida e alegria, foi quebrado. O texto bíblico nos mostra que eles se esconderam da presença de Deus, um ato que simboliza a ruptura da intimidade e a entrada da vergonha e do medo. Em seguida, o pecado gerou dor e sofrimento em todas as esferas da existência humana. A vida, que era para ser de alegria e harmonia, se tornou uma luta constante. A mulher passaria por dores no parto e o homem enfrentaria a dificuldade de trabalhar a terra, que produziria espinhos e cardos. O pecado corrompeu a criação e o propósito de vida do ser humano. A terceira consequência foi a morte física. A promessa divina de que certamente morrerá se cumpriu. A morte, que não fazia parte do plano original de Deus, entrou no mundo como um resultado direto da desobediência. É a consequência final da separação de Deus, que é a fonte da vida. Por fim, e talvez a mais vital para a nossa compreensão, o pecado resultou na corrupção da natureza humana. O pecado de Adão e Eva não foi apenas um ato, mas uma condição que se tornou herdada por toda a humanidade. Nascemos com uma natureza caída, com uma inclinação intrínseca para o mal. Essa é a realidade do pecado original. Compreender essas consequências é fundamental para entendermos a urgência da redenção e a magnitude da solução que Deus providenciou em Jesus Cristo. O dilema da existência do mal é, sem dúvida, um dos maiores desafios intelectuais e emocionais para a fé. A pergunta, se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Ressoa em todos os séculos. A teologia cristã não se esquiva dessa questão. Pelo contrário, a enfrenta de frente, reconhecendo sua complexidade. A resposta não é uma negação da realidade do mal, mas uma reafirmação da soberania e bondade de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus, em sua onipotência, concedeu ao ser humano o livre-arbítrio. Essa liberdade de escolha é essencial para o amor genuíno. Um amor que é forçado ou programado não é amor. Deus criou o homem com a capacidade de escolher amá-lo ou rejeitá-lo. O pecado, então, não é algo que Deus criou. Ele é, na verdade, uma ausência do bem, uma corrupção da boa criação original de Deus. O mal é o resultado direto da má escolha do homem, que usou sua liberdade para se rebelar contra seu Criador. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus não é o autor do mal. Ele o permite por um tempo, dentro do seu plano maior e soberano que culmina na redenção em Cristo. Deus não é fraco, nem indiferente ao nosso sofrimento. Ele é o único que o compreende plenamente, pois se encarnou em Jesus para vivê-lo e derrotá-lo. A resposta final não é uma simples teoria, mas um convite para confiar em sua sabedoria e em seu plano de redenção que garante que o mal não terá a última palavra. Apesar da realidade do pecado, a narrativa bíblica nos assegura que a história não termina em derrota. A nossa fé não se baseia em uma
mera teoria filosófica sobre o mal, mas na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele é a resposta definitiva de Deus ao pecado. Se o pecado é a doença que aflige a humanidade, o plano de salvação é a cura provida pelo próprio Deus. A encarnação de Jesus é a prova suprema do amor e da bondade de Deus. Ele não permaneceu distante e indiferente ao nosso sofrimento, mas se fez homem, viveu em nosso meio e experimentou a dor de um mundo corrompido pelo pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a solução perfeita para o nosso problema mais profundo. A cruz, que para muitos parece um símbolo de fracasso, é na verdade o pacto de maior vitória de Deus. Nela, Jesus não apenas morreu por nós, mas derrotou o poder do pecado e da morte. O mal que parecia ter a palavra final foi julgado e limitado. A morte de Cristo foi uma vitória sobre as forças que nos escravizavam. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia de que a morte não tem a última palavra e de que o plano de Deus para a restauração completa de todas as coisas é real e se cumprirá. Essa história nos enche de esperança, pois nos mostra que, apesar da devastação do pecado, o poder de Deus é maior e sua promessa de redenção é a certeza da nossa vitória final. Aleluia. O estudo sobre a origem do pecado não deve nos levar ao desespero, mas sim a uma profunda esperança. A narrativa da redenção nos revela que, por meio da fé em Jesus Cristo, a humanidade tem a chance de ser perdoada e restaurada. O destino final que Adão perdeu no Éden, a perfeita comunhão com Deus e a vida eterna, é reconquistado e assegurado por Jesus, o segundo Adão. A vitória de Jesus sobre o pecado nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus, mas essa capacidade não é fruto de nosso próprio esforço. É uma obra da graça de Deus, realizada em nós pelo poder do Espírito Santo. Ao resistirmos às tentações e ao nos voltarmos para Cristo, estamos nos aproximando do nosso verdadeiro propósito, sermos restaurados à imagem de Jesus. A nossa jornada cristã é um processo contínuo de sermos conformados à imagem de seu Filho. Isso significa que nossa vida não é apenas sobre evitar o mal, mas sobre ser transformado pelo bem, que é o próprio Deus. Em vez de nos escondermos de Deus, como Adão fez após a queda, somos convidados a caminhar em comunhão com Ele. Somos chamados a ser, neste mundo caído, reflexos vivos da imagem de Jesus, que venceu o pecado e nos deu a vitória. O conhecimento do pecado nos lembra da nossa necessidade de um Salvador e a esperança da redenção nos motiva a viver uma vida que glorifique àquele que nos salvou. Ao concluirmos a nossa jornada sobre a origem do pecado e do mal, é fundamental lembrarmos que este não é um tema meramente teórico, mas a base para a compreensão de toda a nossa fé. Começamos a aula reconhecendo que o universo em que vivemos é uma complexa mistura de bondade e maldade e que a Bíblia nos dá a única explicação satisfatória para essa realidade. O pecado e o mal são uma intrusão e não uma parte original da criação. Vimos que as explicações não cristãs, como o materialismo e o dualismo, falham em capturar a profundidade do problema moral e espiritual que enfrentamos. O relato bíblico em Gênesis 3 nos mostrou que o pecado não foi um acidente, mas uma escolha deliberada de desobediência motivada por 3 desejos universais: prazer, poder e orgulho, os mesmos que continuam a nos assaltar hoje. No entanto, a grande notícia do Evangelho é que a história não termina com a queda. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, providenciou um plano de redenção. Jesus Cristo, o segundo Adão, veio ao mundo e no deserto enfrentou e venceu as primeiras tentações que o Adão e Eva falharam.
A sua vida, morte e ressurreição são a prova de que Deus é maior do que o mal e o pecado. A cruz de Cristo não é apenas um símbolo de sofrimento, mas a vitória definitiva de Deus sobre a força do mal. Na cruz, o pecado foi julgado e o mal foi derrotado. Aleluia! O nosso destino que foi perdido no Jardim do Éden é restaurado na pessoa de Jesus Cristo. Glórias a Deus! E por meio da fé nele somos perdoados e transformados, e o poder do pecado em nossas vidas é quebrado. A nossa jornada cristã é uma jornada de nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. O nosso destino e a nossa imagem, a nossa vida, que já não pertence a nós mesmos. E agora uma demonstração de graça e do amor de Deus que nos capacita a resistir ao mal e a viver de acordo com a sua vontade. Oremos. Pai Celestial, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos pela tua santa palavra que nos ilumina e nos mostra a verdade sobre a nossa condição e sobre a tua maravilhosa graça. Agradecemos por teres revelado a nós a origem do pecado e do mal e por não teres deixado na escuridão, mas nos teres mostrado que a solução está em Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que tu nos capacite pelo teu Espírito Santo a viver de forma que te agrade, que possamos, como Jesus, resistir às tentações de prazer, poder e orgulho que nos assaltam diariamente. Senhor, ajuda-nos a reconhecer a nossa natureza caída e a nos humilhar diante de ti, sabendo que somos fracos, mas que tu és a nossa força. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos transformar e nos restaurar à imagem do teu Filho. Capacita-nos a amar o que tu amas e a odiar o que tu odeias. Que possamos ser instrumentos da tua paz e da tua justiça neste mundo e que o teu nome seja glorificado em tudo que fazemos e dizemos. Agradecemos por Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o segundo Adão que venceu o pecado e nos deu a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.